Já viu? Hein, né? Já viu um anjo? Não? Se preparem. Vocês vão sair daqui vendo o anjo, hein? Ô, glória! E ele fala assim: fica aqui, me espera. Eu vou ali em casa, vou pegar uma oferta, vou trazer diante de você, para que eu tenha certeza que você é um enviado de Deus para mim. E o anjo, todo cordial, todo ali, realmente na conversa: tá bom, pode ir lá, eu vou ficar aqui, eu vou ficar te esperando. Ai, meu Deus. Eu falo assim, a gente hoje tem um costume do povo falar: Senhor, eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer, né? O Senhor tem tanta gente para olhar, o Senhor tem tanta coisa para operar, o Senhor vai se preocupar comigo? Aquela pessoa que não entendeu ainda o amor de Deus, que não entendeu que é filho e que Deus é o pai dele, ele tem esse pensamento pequeno. Ah, Deus, o Senhor vai se importar comigo? Tem tanta gente numa situação pior do que a minha, o Senhor vai se preocupar comigo? Deus está falando para mim e para você: eu me preocupo com todos, independente do problema, independente da circunstância, se é grande, se é pequeno, se é um milagre, se não é, se é impossível, se não é. Eu estou olhando. Só que Deus espera, irmãos, de nós reciprocidade. Ele espera de nós um desejo, que a gente tenha desejo. É bem óbvio que Gideão, ele não estava em busca disso. Gideão estava ali num lugar escondido, malhando trigo, num lugar que era de debulhar uvas. Ele estava lá cuidando ainda do que restava, do que ainda não tinha sido levado pelos amalequitas, pelos midianitas. E o anjo aparece para ele e fala assim: olha, Deus é contigo, varão valoroso. Irmãos, o primeiro passo para Gideão ter esse encontro foi uma coisa chamada iniciativa. Deus, ele tem um pouquinho, eu vou falar, não sei se Deus me permite falar assim, que ele tem uma dificuldade. Não, mas o que a gente observa ali na palavra de Deus é que ele procura pessoas que tenham iniciativas. Amém? Todos concordam? Quem não concorda, não procura no final do mundo. A gente conversar sobre isso, tá? Mas se você olha para a vida de Pedro, de Tiago, de João, eles estavam fazendo o quê, irmãos? Pescando. Quando Jesus faz o primeiro chamado para Pedro, Pedro tinha passado a noite toda numa pescaria. Isso está vindo agora do céu, tá? Não tem nada disso de Pedro aqui no meu negócio. Mas Pedro estava ali, olha, tinha pescado a noite toda, começou a lavar a rede. Jesus está pregando, Jesus fala: vai lá, Pedro, volta lá para o mar, lança lá do lado, no alto mar, no lado direito. Aí Pedro fala o quê? Senhor, a gente passou a noite toda lá, a gente não pegou nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou voltar para lá. Então, esse tipo de coisa, independente, peraí, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou. Eu não sei se eu vou cantar direito, mas eu vou tentar. Você consegue entender isso? Como Deus, ele se inclina para ver esse tipo de coisa? E está isso aqui evidente na história de Gideão. Deus olhou lá e disse: peraí, tem um cara que está fazendo um negócio diferente. Ele não chamou ninguém, ele foi sozinho, ele decidiu que ele tinha que cuidar do pouco que ele tinha. E ele não falou assim: é pouco, não vou cuidar, não, é pouco e eu vou cuidar. Porque depois a gente vai entender lá na frente que se você tem cuidado do pouco, Deus te coloca no muito. Mas tem gente que quer cuidar do muito e aí não é a matemática de Deus, irmão. Deus não age assim. Deus, ele quer ver você valorizar o pouco que ele coloca na tua mão, a semente que ele coloca na sua mão. E é isso que Gideão está fazendo aqui. Está valorizando a semente que ele plantou. E quando ele fala: eles vão lá buscar, e o anjo fala assim: pode ir lá, eu vou ficar aqui te esperando até que você volte. Aquele anjo não estava ali para brincar. Aquele anjo tinha uma missão.
pães sem fermento, pôs a carne num cesto, caldo numa panela, trouxe a sombra do grande carvalho e ofereceu a ele. Aí você pensa o quê? O anjo vai sentar e vai comer. Né? Não dá pra gente pensar nisso? Tem pão, tem caldo, tem carne, tem bastante coisa ali. Eu acho que na cabeça de Gideão ele estava esperando o quê? O anjo sentar e comer aquela comida. Só pode ter sido isso que ele pensou. E o anjo do Senhor, aqui, irmãos, eu acho que eu já comentei sobre isso. Anjo do Senhor com letra maiúscula. Alguns estudiosos dizem que representa quem? O Cristo, Jesus. Então o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento, coloca-os sobre esta pedra. Jesus é o que, irmãos? Jesus é a pedra no lar de esquina. Ele pede para que Gideão coloque tudo em cima de uma pedra, derrama um caldo, e Gideão assim faz. Gideão questiona: mas vou botar aqui na pedra? Vou derramar o caldo em cima? Ele começa o quê? A obedecer as orientações do anjo. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos, tocou a carne, os pães sem fermento, então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Virou um churrasco, né? A pedra se transformou numa churrasqueira e tudo ali foi consumido. Como Deus falando para Gideão: estou aceitando a sua oferta. E o mais interessante disso é que Gideão, ele oferece tudo isso num momento de escassez, num momento de dificuldade. Vocês lembram onde que ele estava, irmãos? No lagar malhando um trigo. E de repente ele vem com pão. Quantos quilos de farinha? 20. Cadê? 20 quilos de farinha. Eu não sei esses 20 quilos de farinha. Estava lá guardado. Gideão era um cara prevenido. Deus recebe aquilo ali, Deus recebe aquela oferta, Deus entende. Ele entendeu, mas mais ou menos. Depois ainda vai ver ele fazer outra gracinha. Aí vamos lá. Então o anjo desaparece. 22. E assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor, meu Deus, pois eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Só depois que ele viu a pedra virar uma churrasqueira, ele entendeu que ele estava diante de algo muito maravilhoso, muito tremendo. Eu vi o anjo do Senhor face a face. E ele faz a mesma declaração que Isaías depois vai fazer: ai de mim, que vi o Senhor, vi a sua glória. Todos entendiam que quem via, que quem tinha um encontro com Deus, irmãos, logo depois morria. Só que Deus também aparece para a vida, amém? Deus está falando comigo, com você. Estou aparecendo para a vida. Eu estou aparecendo para você porque eu quero fazer de você, com você, algo especial nessa terra.
o anjo já foi embora, desapareceu. Aí ele ouve, e é esse aqui o ponto central da mensagem. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Você vai viver, você não vai morrer. E eu vou colocar no teu coração paz. E é o que nós estamos precisando mais nesse tempo, irmãos, porque se nós temos paz, nós conseguimos parar, analisar a situação, não agir por impulso, não agir por emoção, não agir pelas circunstâncias, mas agir direcionados pelo Espírito Santo de Deus, dando os próximos passos dentro das ordens do Senhor. Agora que eu estou dirigindo, eu estou vivendo uns momentos assim, difíceis, tá rindo, né? Mas difíceis. Porque a gente vê o quanto nós somos assim, impulsivos. O trânsito é um negócio muito. Surge uma moto do nada, você fica ali, e eu falo assim: Jesus, tá certo isso, Jesus? Tá certo eu dirigir, porque, meu Deus, porque se você não tem uma perícia, você vai agir de improviso, você vai agir pelo impulso. E eu vivi isso semana passada. Falei: meu Deus, eu fui tentar frear o carro, meu pé escorregou do pedal do freio, eu não consegui frear, e eu gritei. E eu gritei porque só ficava recebendo uma rã desse tamanho. Eu falei: meu Deus, acabou. Esse carro vai me pegar aqui de frente, já era. Eu fiquei assim no volante. Eu falei assim: gente. E depois eu olhei pro motorista, eu tive a impressão de que ele estava rindo de mim. Parecia um cara ficou rindo da minha cara, não é possível. Porque eu não sei de onde que ele surgiu, e ele devia estar parado próximo, porque ele conseguiu frear, freio em cima de mim e ficou assim. Fica aquele. Vocês já sabem, né, como é que é. Quem que vai, quem que não vai? Eu estava no meio da rua, então tinha que ser eu, senão o trânsito todo ia parar. Eu falei: meu Deus, que situação. Aí quando eu recuperei, assim, quando eu saí do grito, porque pareceu que eu fiquei assim uns 10 minutos gritando, irmão, sério. Você perde a noção espaço-tempo, mas tudo acontece muito rápido. Eu fiquei assim, aí depois eu freiei o carro, aí quando eu vi que ele parou, aí eu continuei. Eu falei assim: meu Deus, que negócio doido. Será que era o certo parar? Será que era o certo eu continuar? Você fica nesses questionamentos. E eu tô conjecturando aqui, irmão, para que você entenda como ter paz é importante. Amém? E essa mensagem está toda em cima disso. Você ter paz. Gideão ouve aquela voz: paz esteja contigo, não temas, porque não morrerás. E Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Javé Shalom, que é o Senhor é a nossa paz. E até os nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Ele entendeu que aquele lugar ali era diferente. E quando ele ergue aquele altar, ele fala: agora eu conheci Deus. Agora, não é. Você lembra que ele fala com o anjo lá no começo? Quem já leu a história vai lembrar. O que é feito das histórias que contavam os nossos antepassados?
sobre as maravilhas que o Senhor fez no Egito, como libertou o nosso povo como forte. Ele ouvia sobre essas coisas, mas agora ele estava diante do Deus que fez todas aquelas coisas. E ele entendeu que a vida dele tinha que mudar ali, que agora ele tinha um Deus para ele servir e obedecer. Não era só mais o conto que eles ouviam, as histórias que ele ouvia. E você vai ver que Israel estava tão distante. Ele fala, os nossos antepassados contavam essas histórias. Mas veja aqui o que vai acontecer nos próximos versículos. E naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão, versículo 23, 25. Separa um dos touros do rebanho que pertence ao teu pai, aquele novinho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a quem? Ao teu pai. Corte o poste consagrado a Deus Azera, que está ao lado do altar. Deus falou assim, agora a gente vai começar a conversar mais sério. Você fez um altar para mim? Você me conheceu? Só que agora eu vou fazer uma faxina geral na tua família. O altar de Baal estava onde, irmãos? No terreno do pai de Gideão. Não foi à toa que o anjo do Senhor foi até eles. Tinha um propósito maior. Mostrar para aquele povo que estava adorando Azera e Baal que não era daquele jeito que eles iam vencer os amalequitas e os medianitas. E Gideão vai lá, ele obedece. Ele não questiona, não, mas é do meu pai. É do teu pai, mas eu vou usar você para mostrar que teu pai está com uma visão errada. E Gideão convoca então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade, para o fazer em pleno dia, ele fez durante a noite. Ele ainda deu medo, teve medinho. Teve medinho, não, vou fazer de noite que ninguém vai ver, vou fazer escondido. E no dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou. E eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado. E o touro fora sacrificado no holocausto, sobre um altar recém-construído. E comentaram então uns com os outros: quem fez isso? E eles procuraram saber e indagaram para toda a parte e descobriram que tinha sido Gideão. Porque, irmãos, não adianta. Você pode fazer escondido, você pode fazer de noite, mas sempre alguém vai te entregar. Em algum momento você vai ser descoberto, não adianta. Então, não fica nesse engano, não estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Sempre Deus permite uma forma de você ser descoberto, irmãos. Do pecado vir à tona. Aqui no caso não era pecado, aqui era mandado de Deus, Deus tinha mandado. E quando o povo descobre, o que acontece? E os habitantes da cidade intimidaram Joás. Foram no pai: traz-o para fora, o teu filho, ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal, e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: defendeis a Baal
contender, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda. Aí aqui eu gostei do pai de Gideão, porque ele entendeu, que Deus é esse que não se defende, que Deus é esse que deixa vir alguém aqui derrubar tudo, quebrar tudo, tirar tudo do lugar. E ele defende Gideão e coloca: se Baal é um Deus, ele vai se defender. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal. Jerubbaal porque ele dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Irmão, quando você decide estar com Deus, obedecer a Deus, o que acontece? Principalmente na parentela ou entre as amizades, já colocam um rótulo na gente: virou crente, agora é uma crentezinha, agora serve Jesus. Eles colocam algum apelido, tentam diminuir o que você se torna em Deus, porque você se torna o quê? Filho. Se torna filho de Deus quando você o aceita. E a turma aqui começou a chamar ele de Jerubbaal. O nome de Gideão representava coragem, força, liderança. Gideão representava guerreiro poderoso. Então eles já tentaram fazer o quê? O pastor falou aqui: tirar a identidade de Gideão. Agora não é Gideão, é Jerubbaal. Porque é Baal que vai contender com ele. Ele que se veja com Baal. E Deus mostrou o plano que tinha com Gideão como liderança daquele povo. Porque o nome dele representava isso: autoridade, força, coragem, liderança. Não deixa ninguém manchar a tua identidade em Deus. Não deixa ninguém roubar a tua identidade no Senhor. Te apelidar, te criticar, te menosprezar. Porque você é filho do Deus Altíssimo. Não deixa nunca isso se perder. Ainda falando sobre paz, vamos lá para Marcos. Toca a mão, tá? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu tinha separado esses versículos numa mensagem anterior minha e eu não consegui falar sobre ela. Depois eu acho que eu comentei até com o Juliano. E eu entendi porque eu não consegui falar dela naquele dia, porque Deus foi mexendo no rolo e foi uma coisa muito tremenda. E depois, hoje, eu ali construindo a mensagem, ontem, quer dizer, aí, que ela veio, Deus, aqui bota ela aí embora. 7:24, acharam? Diz assim: então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém soubesse. Porém, não foi possível manter a sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e a
no lugar e ela vem gritando atrás, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa versão específica não fala isso, mas diz como ela se humilha, ela se lança aos pés do Senhor. Uma mulher, isso que eu quero que você frise bem, uma mulher síria e feliz, uma mulher que adorava outros deuses, uma mulher que não conhecia o Deus vivo, mas que naquele momento entendeu que Ele era a única solução para o seu problema. E quantas das vezes Deus espera assim? Só tenho Jesus para recorrer agora. Já fui no prefeito, já fui não sei aonde, já fui não sei aonde, já fui no... E agora é só Jesus. E é Ele que vai realmente resolver o problema, irmãos. Mas olha, pelo que essa mulher passa. E ela implorava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem, até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu acredito que algumas pessoas como eu talvez já, tá bom, valeu, não vou te perturbar mais não. Quem faria isso? Quem continuaria ali, irmão, se eu me engano? Sei que muita gente, ó, tá bom, valeu. Obrigada pela atenção. Mas aquela mulher, ela não queria saber. O que ela estava sofrendo era muito maior do que passar um carão com Jesus e Deus. Do que, não vou tirar o pão do filho para dar para o cachorrinho. Era tão mais importante o que ela estava buscando, que ela diz, ao que lhe replicou a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Senhora, eu sei que você não pode tirar o pão dos filhos, não estou pedindo para você tirar o pão deles, mas me dá um restinho aí. Que o Senhor achar que pode fazer por mim, faz, por favor. Estou muito precisada. A minha causa é muito importante. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. Irmãos, hoje é noite de você voltar em paz para casa. Não sei qual foi o problema que você deixou lá, não sei o que você tem para resolver amanhã, mas sabe que vai ser essa paz que você vai receber nessa noite que vai te ajudar. Imagina comigo aqui como deveria ser horrível para aquela mulher voltar para casa e ver a filha dela endemoniada, e ver a filha dela, sei lá, quebrando as coisas. Não especifica como que era a manifestação daquele espírito na vida daquela jovem, mas devia ser algo atormentador, para o desespero que ela expressa, para a forma a qual ela continua se humilhando ali aos pés de Jesus. Irmão, só quem está sofrendo muito, só quem realmente já deu tudo que tinha para dar, só quem já esgotou todas as suas forças sabe a importância da atitude dessa mulher. Porque, sabe, quando a gente chega naquele estágio que você não está mais de joelho, você está largado no chão, você está com a cara no chão, e você está ali: Jesus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como agir, eu não tenho mais para onde ir. Aí a gente lembra de Filipe, né? Senhor, para onde nós... Filipe não, Pedro, para onde nós iremos se só tens a palavra de vida eterna?
E quando Jesus fala para ela, por causa da tua resposta, cuidado com o que você responde para o Espírito Santo de Deus. Quando Deus te fala assim, ó, tempo de calar, tempo de responder, tempo de ficar quieta. E a gente, não, eu vou fazer, eu vou chiar, eu vou brigar. Nossa resposta é extremamente importante. Por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu da tua filhinha. E ao retornar ela para casa, encontrou a criança jogada na cama, pois o demônio já havia abandonado. Devia ser um demônio que atormentava tanto aquela jovem que ela não conseguia se deitar. Não sabemos como era o comportamento. Mas nós vemos que não tinha descanso para aquela família. Não tinha paz para aquela mulher. E ela encontra o dono da paz, o Yahvé Shalom, o dono da paz. Você está sendo revestido de poder e autoridade nessa noite e de paz, porque se você conhece a história de Gideão, ele vai lá e junta as pessoas. Ele junta um exército. Deus vai tirando medrosos, covardes, desatentos. Deixa Gideão com 300 homens. E fala, é isso aqui? Gente, eu lendo esse texto essa semana, como Deus falou comigo. Deus me deu 3 revelações desse texto, mas não é possível. Só Deus faz essas coisas. E eu acho que eu vou ministrar isso em 3 etapas. Amém? Fica de pé, porque hoje eu vou te receber paz. Sua alma está inquieta. Sua mente está agitada. E Deus quer equilibrar as suas emoções. Quer acalmar os seus pensamentos. Quer que você possa ir para casa tranquilo. Tem pessoas, irmãos, que ela é tão insatisfeita dentro do seu lar que ela não consegue ficar em casa. Eu tenho tanta paz dentro do meu lar, graças a Deus. Eu confesso que eu tenho até dificuldade de sair às vezes, porque eu sinto paz dentro do meu lar. E eu fico sabendo de pessoas que não conseguem, ela tem que estar em algum lugar, ela tem que estar com o pé fora de casa. Deus, Ele quer que você tenha paz no seu lar, amém? Quer que você tenha paz nele. Ele vai te envolver. Junta todo mundo aqui na frente. Vamos fazer uma coisinha mais aconchegante hoje. Dá as mãos aqui todo mundo. Aqui, ó, no miolinho aqui, ó, juntinho do altar. Vamos imaginar que aqui é a pedra onde Deus colocou os alimentos. Aleluia. E que o anjo ali vai tocar